Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino com você para a gente ver agora a Lei 8.112 e o regime disciplinar. Pessoal, quando a lei entra no regime disciplinar, são regras que o servidor terá que cumprir para que ele seja um servidor que ele esteja dentro das normas de conduta que a lei vai trazer. Então a lei ela tem a seguinte organização. Ela vem com a parte geral, que é aquela introdução de acesso aos cargos, tipos de cargos, como que você entra num cargo. Depois, a lei vem com, no caso, as vantagens do servidor, que são as indenizações, gratificações e adicionais. Depois vem as licenças, os afastamentos. Depois vem no artigo 102, 103, tempo de contribuição. Depois a lei entra para a parte de regime disciplinar. E dentro do regime disciplinar, nós temos aí os seus deveres, as suas obrigações, as suas responsabilidades, quais são as sanções que ele pode receber no caso de praticar a violação de um dever funcional dele, qual que é o instrumento, o processo administrativo que vai ser feito para aplicar uma sanção. Pode ser a sindicância, pode ser o PAD, pode ser o rito sumário, e as sanções que ele pode receber e quem aplica cada sanção. Então isso que trata o regime disciplinar, os seus deveres, suas obrigações, as responsabilidades que ele tem e qual que é o instrumento para aplicar a sanção e quais são as sanções. Encerrado o regime disciplinar, depois lá no final vem a Seguridade Social do servidor. Então, sobre o regime disciplinar, põe na tela aí pra gente, produção. Olha só, então, regras gerais. Pessoal, então o que acontece? O servidor, ele responde, ele tem responsabilidade, isso está no artigo 122, 123, 124 da Lei 8.112, que ele tem responsabilidade tanto civil, quanto penal, quanto responsabilidade administrativa, pelas suas condutas e pelas suas omissões. A responsabilidade civil é tanto pelo dano patrimonial, pelo dano material, quanto pelo dano moral que ele vem a causar. Dano moral é a violação a um direito da personalidade, quando é violada a sua honra, a sua intimidade, a sua dignidade, violou um direito à personalidade. E aí essa violação gera o dano moral. O servidor também responde, olha só, penalmente, pelas suas condutas, na tela aqui pra gente, produção, olha só, pelas suas condutas e omissões. E a responsabilidade penal abrange crimes e as contravenções. Crimes e contravenções são ilícitos penais, mas são ilícitos penais diferentes. A gente não vai entrar na distinção aqui que é direito penal. Mas contravenção é um ilícito penal de menor gravidade, que não chega a ser um crime, por exemplo. Não chega a ser um crime, por exemplo, o caso de jogo do bicho e outros ilícitos penais que a lei resolveu colocar na lei de contravenções penais, mas que não chega a ser um crime, não chega a ser um crime previsto no Código Penal. Mas o servidor, nas suas funções, ele também responde penalmente por isso. E a gente vai ver como que se dá essa responsabilização. E o que nos interessa aqui, volta na tela com a gente, olha só, o que nos interessa aqui é que ele também tem responsabilidade administrativa pelas suas condutas e pelas suas omissões. Então, por uma única conduta que o servidor pratica, ele pode responder nas três esferas, na penal, na civil e na via administrativa. Na via administrativa, agora a gente passa para o outro lado, vem cá com a gente, ó, ele pode ter quais sanções? Quais sanções? Ele pode receber advertência, que vai ser uma anotação, um registro por escrito na sua ficha funcional. Não há advertência verbal, é por escrito. E um detalhe, não existe mais, a gente vai ver aqui, a chamada verdade sabida. A verdade sabida existia na lei anterior a 8.112, que era a lei 1711 de 52. A verdade sabida acontecia quando o próprio chefe imediato verificava que o servidor tinha praticado uma infração, que a lei colocava que era infração bem levinha, e aí o próprio chefe imediato já aplicava nele uma sanção, sem nenhum processo antes. Hoje não existe mais isso. Hoje, para aplicar qualquer sanção, nem que seja advertência,
tem que ter um processo administrativo, seja sindicância, seja um processo disciplinar, que ele é mais complexo. Então, a verdade sabida que era para infrações leves, que era aplicado pelo próprio chefe imediato, não existe na Lei 8.112, tá bem? Então, voltando aqui, ele pode receber advertência, ele pode receber suspensão, que a gente vai ver que é o prazo de até 90 dias, ele pode receber também a demissão, que aí vai romper o vínculo dele e deixa de ser servidor, e ele pode receber a cassação da sua aposentadoria ou a cassação da sua disponibilidade. A gente vai entrar em detalhes já já em cada sanção dessa, mas a cassação da aposentadoria, o servidor já está aposentado e ele praticou, enquanto estava na atividade, uma falta punível com demissão. Ele continua, então, sem trabalhar quando a aposentadoria é cassada, continua sem trabalhar, só que agora sem receber os seus proventos. E a gente pensa que não acontece, mas isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Já trabalhei durante muito tempo com PAD e dos processos que eu recebia, metade deles era para demissão e metade era para aplicar a cassação de aposentadoria. Que o servidor tinha aquela impressão, olha, estou quase aposentando, e praticava uma infração com a imaginação de que eu já fui servidor durante 30 anos, 35 anos, se eu praticar uma infração aqui, por mais que seja grave, improbidade, eles vão levar em consideração todo o meu tempo de trabalho e não vai resultar em nada. E resulta em muitas demissões, sim. Não adianta você ter 35 anos de tempo de serviço, contribuição, e no final praticar improbidade. Mesmo já estando aposentado, abre um processo administrativo, detectado que a infração foi realmente infração grave, recebe a sanção de cassação de aposentadoria, certo? E também uma outra sanção que ele pode receber, que é a destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Pessoal, cuidado aqui, viu? Porque quem ocupa apenas cargo em comissão ou a função de confiança, ele recebe uma sanção apenas, que é destituição do cargo em comissão. Por quê, pessoal? Porque ele está no cargo em comissão, não tem demissão para cargo em comissão. E você escuta na televisão, mas passou na Globo que aquele ministro pediu demissão. Passou na TV que o ministro foi demitido. Então existe demissão. Não existe, pessoal. Para cargo em comissão, não existe demissão. Se o cargo em comissão, o ministro, o secretário, o subsecretário, um diretor de um ministério pratica uma infração que era para punir com demissão, não é demissão que é chamada. Abre um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, e no final aplica nele uma sanção, destituição de cargo em comissão. Essa que é a sanção. Então, quando eu vejo na televisão dizendo, olha, o ministro foi demitido, o secretário entregou a sua carta de demissão. Pessoal, isso me dá até dor de cabeça de ver isso aí. Já mandei até e-mail para a Globo, para não sei para onde. Olha, não existe demissão de cargo em comissão. Ou ele, se ele quer sair, ele pede para sair. E como que ele pede para sair? Ele pede a sua exoneração. E quando ele é exonerado, não tem nenhum caráter punitivo nisso. Então ele pede para sair, ou então a pessoa não quer que ele fique mais no cargo e o exonera. Mas não tem nenhuma penalidade com a exoneração. No entanto, se ele praticou infração e ele vai sair punido, chama-se destituição de cargo em comissão. Fechado? Então essas são as sanções que o servidor pode receber, sanções administrativas. A gente vai falar dessas sanções todas com bastante calma. Mas olha só, voltando aqui à responsabilidade, deixa eu fazer um esquema com vocês, eu volto nessa tela aqui. Então, o servidor está aqui, praticou uma conduta só que ele praticou. Essa conduta pode, então, ter uma responsabilidade do servidor, responsabilidade administrativa, e aqui ele responde com o seu cargo, responde com o cargo dele, com o cargo, e ele pode ter advertência, suspensão até a demissão, a gente viu quais são as sanções, pode gerar uma responsabilidade penal, e aqui ele responde na esfera penal com a sua liberdade, que pode até ter a pena de reclusão na esfera penal, entre outras sanções.
Mas lembrando que são processos diferentes. Uma única conduta, olha só, uma única conduta abre um processo administrativo interno ali na administração, abre um processo penal lá na esfera penal, que é um juiz penal quem vai julgar, e ainda pode resultar na responsabilidade, vem cá comigo, na responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, ela geralmente se resume em uma indenização pelo dano moral ou patrimonial, material que veio a causar. Então, quer ver um exemplo aqui? Imagina que a gente tem um médico que é servidor federal e supostamente ele molestou um paciente que estava sedado enquanto aguardava para fazer uma cirurgia. Só um caso hipotético. Foi lá e molestou o paciente. E esse molestar hoje que eu falo é crime de estupro. Porque hoje em dia o estupro não é mais pênis na vagina, porque antigamente era isso. Para ser vítima de estupro era só a mulher. Hoje, tanto o homem quanto a mulher pode ser estuprado. Basta ter algum ato libidinoso que configura estupro. Então isso que o médico fez deve ser estupro, molestou o paciente, tocou, fez alguma coisa, e aí houve a comunicação. Tanto comunicação via Ministério Público, que a pessoa depois descobriu, e aí processou e foi até o MP, fez a notícia, o MP entrou com ação contra ele, uma ação penal. O Ministério Público, geralmente o que ele faz? Ele manda tudo isso para a administração pública para que ela apure a responsabilidade administrativa. Então eles vão abrir um PAD para verificar se houve sim esse ilícito administrativo e para aplicar a sanção no caso concreto. E ainda pode repercutir em uma ação civil. Só que um detalhe, a ação civil é da vítima contra o Estado. É o Estado que vai estar no polo passivo inicialmente dessa ação de responsabilidade. A vítima fala, olha, eu fiquei traumatizada, que eu fui molestada, fui estuprada, estou traumatizada, eu quero o dano moral de 100 mil reais. Entra com uma ação contra o Estado vai ser condenado e, segundo a Lei 8.112, o servidor responderá em ação regressiva. Então é assim, ó, vítima entra contra o Estado, são os dois ali no processo judicial, o Estado é condenado, depois ele vira e fala assim, olha servidor, eu vou cobrar de você agora em ação regressiva. Por quê? Porque veio uma vítima aqui, falou que você praticou tal conduta, eu tive que pagar, o juiz me condenou a pagar 100 mil reais, agora eu vou cobrar de você. E aí, cobra do servidor mediante ação regressiva. Essa ação regressiva é uma ação judicial, porque o Estado não pode chegar e fazer desconto na folha do servidor se ele não autorizar. Se o servidor autorizar, tudo bem, pode descontar direto na folha dele. Mas se não autorizar, entra com ação regressiva e essa ação regressiva, na via judicial, é o juiz quem vai determinar como que o servidor fará o pagamento. Fechado? Mas o servidor responde em ação regressiva. Mas por uma única conduta só, tá vendo? Tem repercussão nas três esferas. Na penal, juiz penal, processo civil, juiz da vara civil e ainda uma responsabilidade administrativa do servidor, mediante processo administrativo. E o que vai acontecer? Essas três esferas, vem cá comigo, ó. Essas três esferas aqui, elas são independentes entre si. Ele pode ser condenado nas três, pode ser responsabilizado nas três, ou então pode ser punido em uma e absolvido em outra, sem relação de comunicação. Essa é a regra geral. Não há relação de comunicação como regra entre essas esferas. A regra é a independência das instâncias. Fechado? No entanto, tem uma exceção que cai muito na sua prova. Então, atenção, foco aqui, ó, vem nessa tela comigo. Olha só. O que a lei prevê? A lei prevê no seu artigo 126 que se na esfera penal acontecer a absolvição por negativa do fato ou negativa de autoria, negativa do quê? Do fato e negativa de autoria, isso vai gerar repercussão nas demais vias, tanto na penal, tanto na administrativa, por disposição da Lei 8.112, quanto na via civil, por disposição do Código Civil.
Então, pessoal, o servidor, na esfera penal, foi absolvido por um desses dois fundamentos. Um eventual PAD que está tramitando vai ser arquivado. Então, lá na esfera penal, o juiz ele tem vários fundamentos para absolver um réu. Vários. Mas só vai vincular a via administrativa se for negativa do fato ou negativa de autoria, tá bem? Qualquer outra absolvição penal, absolveu penalmente pela prescrição. Deixaram passar um longo prazo, não houve os atos no prazo correto e o juiz extinguiu a punibilidade pela prescrição. Isso vai gerar a reintegração do servidor, pessoal? Não, porque prescrição não repercute em nada na via administrativa. É somente negativa do fato ou negativa de autoria. O que é negativa do fato? Provar que o fato não aconteceu. O servidor consegue provar na esfera penal que o fato não veio acontecer, negativa do fato. Então, esse médico que supostamente molestou o paciente, ele fala assim, olha juiz, eu tenho aqui filmagens do dia mostrando toda a minha conduta e eu não fiz nada disso que ele está dizendo. O juiz vê as filmagens, se convence e diz, olha, estou absolvendo o réu por negativo do fato. Esse fato contra ele não aconteceu. O servidor vai pegar a sentença, vai na via administrativa, vai dizer, olha a administração pública, pode arquivar o meu PAD aí, porque eu fui absolvido por negativa do fato. Pode arquivar o PAD. E o PAD vai ser arquivado. Se o PAD já terminou, porque não há necessidade de você interromper, sobrestar, parar o PAD, até apurar a responsabilidade penal não. Mas se o PAD já acabou, ele já foi demitido, ele vai ser reintegrado depois aos quadros da administração, porque foi negativo do fato. Ou então, negativa de autoria. O servidor prova que não foi ele o autor. Ele fala, olha juiz, eu tenho filmagem aqui que esse fato aconteceu. O paciente realmente foi molestado. Mas veja na filmagem que não foi eu quem fez isso. O juiz fala, realmente não foi você. Olha, eu estou vendo aqui que foi outra pessoa, não dá para ver que não é você. Absolvição por negativa de autoria, a mesma coisa. O PAD vai ser arquivado, ou se ele já foi demitido, ele vai ser reintegrado ao quadro da administração pública. Fechado? E se tem um processo civil, gera a mesma repercussão por disposição do Código Civil. Tá bem? Cuidado só com uma questão. O que eles botam muito em prova? Eles botam assim, ó. Servidor, vem para a tela, foi absolvido por falta de provas na esfera penal. Falta de provas na esfera penal é a mesma coisa que negativa do fato e autoria? Sim ou não? Ele foi absolvido por falta de provas na esfera penal. É a mesma coisa? Gera arquivamento? Não gera arquivamento. Olha aqui, ó. Então, falta de provas não gera arquivamento obrigatório dos demais processos. Pode acontecer que na esfera penal, eu já vi casos como esse, o servidor, auditor tributário, auditor fiscal, está sendo processado penalmente porque ele foi fazer fiscalização tributária e ele não fiscalizou direito. Porque, na verdade, ele estaria ali praticando um crime de instigação, de concorrer em sonegação tributária. Tudo combinado com o comerciante e com o auditor tributário. Só que, lá no processo penal, ele consegue provar para o juiz, olha, que realmente não houve o dolo de sonegar tributos, de concorrer para que isso viesse a acontecer. E arquiva o processo penal, porque o juiz não tem provas suficientes para condená-lo. Mas está tramitando um processo administrativo e a administração, pela conduta, pelas provas que ela tem, ela entende, não, aqui houve sim a infração administrativa. Ele, por dolo, praticou ato de improbidade, de corrupção, e ele não fiscalizou porque ele queria beneficiar a empresa. Ele valeu-se do cargo dele para proveito pessoal de terceiros e aplica a demissão. Não tem relação de comunicação. Então, a absolvição de falta de provas na esfera penal não vincula a via administrativa. Está bem? Cuidado com isso, que isso aqui é questão de prova. Maravilha? Muita atenção. Pessoal, e olha só então, a gente falou das sanções e quais são então os instrumentos para aplicação de penalidade.
Temos a sindicância. A sindicância. Da sindicância pode resultar o quê? Advertência e suspensão por até 30 dias. Pode ser mediante sindicância. Mediante o PAD, processo administrativo disciplinar, é quando for suspensão por mais de 30 dias, quando for para aplicar a demissão, quando for cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou quando for a sanção de destituição do cargo em comissão ou da função de confiança. E o procedimento sumário, que é um procedimento para situações onde não demanda muita instrução probatória, não tem praticamente que ouvir testemunhas, a prova é praticamente prova documental, é quando acontecer abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação ilícita de cargos. Pode ser mediante procedimento sumário, que é uma comissão de apenas 2 membros, os prazos são menores, aí faz por rito sumário. A gente vai falar mais à frente o que é abandono de cargo, o que é inassiduidade habitual. Então esses são os meios, os instrumentos que, no caso, aplica-se aí cada sanção. Temos também aqui ao lado a questão da prescrição. Prescrição significa, isso está no artigo 142 da lei, artigo 142, é o prazo que tem para o servidor ser punido. Se ele não for punido dentro do prazo que a lei prevê, nesse caso, então, acontece a prescrição. Se for para punir com advertência, tem que punir em até 180 dias. Se for suspensão, tem um prazo de até 2 anos. E se for para punir com a demissão e as que são correlatas, que é a cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão, é o prazo de 5 anos. Então, se não punir dentro desse prazo que a lei prevê, acontece a prescrição. O servidor não poderá ser punido mais, tá bem? E é por isso que o Supremo declarou, inclusive, inconstitucional o artigo 171 da Lei 8.112. O artigo 171 fala que é 171 ou 170, um dos dois, acho que é 171. Fala que se o servidor se for reconhecida a prescrição, mesmo assim tem que constar nos assentamentos funcionais. O Supremo entende que é inconstitucional esse artigo, porque se ele não foi punido, não tem por que constar em assentamento funcional, que ele não foi punido só pela prescrição. Essa determinação que a lei coloca é inconstitucional na visão do Supremo Tribunal Federal. Fechado? Detalhe aqui, ó. Uma vez aplicada a sanção, porque foi aplicada no prazo, a lei estabelece que a advertência será cancelada do registro após 3 anos, suspensão vai ter o cancelamento após 5 anos e a demissão não tem cancelamento, sempre vai constar nos seus assentamentos funcionais. Então, foi aplicada a advertência, depois de 3 anos, aquilo vai ser apagado, porque durante 3 anos, se ele praticar nova infração, ele é reincidente, a reincidência agrava a penalidade, mas depois que ficou no prazo que a lei determinou, é cancelado e está apagado. Fechado? Pergunta, pessoal, qual que é o prazo que começa a contar a prescrição? Quando que começa a contar a prescrição para aplicar a sanção, hein, pessoal? Começa a contar quando? Quando o fato se torna conhecido. Então coloque aí, ó, com o conhecimento do fato, com o conhecimento, começa a contar a prescrição. Começa a contar a prescrição. Vem comigo, olha só. Produção, bota mais um slide para mim, por gentileza, depois desse outro. Então, o que acontece, pessoal? É com o conhecimento do fato que começa a contar a prescrição. Não é de quando foi cometido, não. É de quando o fato se torna conhecido. Se tornou conhecido por alguma autoridade que tem possibilidade, né? Alguma autoridade interna, nesse caso, começa a contar a prescrição. Então, olha só, vamos pegar uma situação aqui que é a seguinte. Servidor praticou uma infração que era para aplicar a suspensão. Suspensão, qual que é o prazo? 2 anos para poder aplicar a suspensão.
Nessa data aqui, ele praticou a infração. Praticou a infração, passou 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 meses, e aí a infração se torna conhecida. Conhecimento do fato. Durante esse prazo aqui, transcorreu prescrição? Não, porque só com o conhecimento que começou a contar a prescrição. Só que do conhecimento ela se tornou conhecida até acontecer bem aqui a instauração do PAD, decorreu 1 ano e 11 meses. Durante esse prazo aqui, contou-se prescrição? Chegou a ser contada? Sim. Porque a partir do momento em que a prescrição se torna, o fato se torna conhecido, começa a contar a prescrição. Quase prescreveu, mas com a instauração do PAD aqui, com a portaria que instaurou, o que acontece? Interrompe. Interromper significa zerar. Todo esse prazo anterior agora vai ser zerado, porque ela foi interrompida, e interrupção é zerar o que já foi contado da prescrição. E aí vai começar a recontagem. Só que é o seguinte, a Lei 8.112, ela não colocou quando que volta a contar a prescrição. Fala que interrompe com a instauração, só que não falou quando volta a contar. Então um PAD poderia demorar 5, 10, 15 anos que a prescrição estava parada só com a instauração. O STJ veio a fixar um prazo quando a prescrição volta a ser contada. Qual que é a posição do STJ? Essa aqui, ó. Segundo o STJ, com a instauração do PAD, o PAD não vai ter prazo de contagem de prescrição por 140 dias. 140 dias. Mas, professor, como que chegou esse prazo de 140 dias? Por quê? O prazo de duração do PAD seria de 60 mais 60, ok? Que dá 120. Mais 20 dias que a autoridade julgadora tem para receber o processo, para julgar o processo quando ela recebe. Então, um PAD deveria durar 140 dias. Só que é difícil acontecer. Você pega as infrações as mais simples, é raro durar 140 dias. Tem infração que tem que ouvir muitas testemunhas, perícia, incidente de sanidade mental, quando tiver dúvida quando a sanidade mental do acusado, abre o incidente, aí o PAD realmente vai demorar. Então, é raro acontecer de julgar em 140 dias. Então, se o PAD não se encerrou, não teve decisão em até 140 dias, aí sim. Aí a prescrição, ela volta a ser contada, tá vendo? E como é suspensão, se não aplicar a suspensão em até 2 anos, aí realmente prescreve. Se for a autoridade julgadora, vai aplicar a sanção só depois de 3 anos dessa instauração, 140 dias sem contar, vai começar a contar a partir de 140 dias, se passaram já 3 anos, já prescreveu. Chegou na mão da autoridade julgadora praticamente prescrito. Nesse caso, então, ela não tem nada o que fazer, ela só arquiva o processo e, como a gente falou, não pode nem mandar constar em registro funcional, porque o Supremo entende que, nesse caso, é inconstitucional o artigo 171 da Lei 8.112. Fechado? OBS importante para finalizar, coloque assim, quando a infração administrativa tiver previsão de crime, será contada a prescrição do prazo criminal. Será contada a prescrição do prazo criminal, que são maiores, tá, pessoal? E o STJ entende que tem que estar havendo a investigação criminal para que, no caso, você aplique a prescrição penal ao processo administrativo. Imagina um policial comete o crime de concussão, que é exigir vantagem indevida de alguém. Um policial rodoviário federal falou, ó, me dá um dinheiro que eu deixo você passar pela fiscalização. É concussão. Ele vai responder. Na esfera penal, pelo crime de concussão, que a prescrição penal é bem maior do que 5 anos do PAD, vão abrir um PAD contra ele e vai responder por improbidade, por corrupção.
Nesse caso, a prescrição para puni-lo na via administrativa não é os 5 anos do PAD, não. É a prescrição penal, que é uma prescrição muito maior do que 5 anos. Fechado? Então, quando a infração administrativa ela está sendo investigada e configura crime na esfera penal, aplica-se a prescrição penal ao processo administrativo. Maravilha? Então encerramos esse bloco aqui dessa parte de introdução ao regime disciplinar. Venha com a gente, até lá.